coletivo que nós vamos estar tratando. De que maneira os mitos e os arquétipos estão incorporados nesse inconsciente coletivo e o que tem isso a ver dentro de um conceito de gestão de pessoas. Então, o meu objetivo é de que maneira esses dois inconscientes, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo e a consciência do indivíduo, poderá ajudar dentro da gestão de pessoas. Então, obviamente, que eu tive que resgatar lá os conceitos freudianos, né? Todos conhecem Freud como pai da psicanálise. Hoje, uma teoria e um pressuposto também questionável, mas todos bebem da mesma fonte, né? Temos que tirar o chapéu ao próprio Freud, porque foi o Freud que trouxe toda a investigação e o entendimento da psique humana. E frente a todo esse estudo, surgiram vários discípulos, como discípulos de Adler, Rogers, né? Outros discípulos, e um dos discípulos de Freud foi Jung. O Jung é o que mais trouxe esse conceito do inconsciente coletivo. Foi nessa fase de estudo dos estudos junguianos que os dois se distanciaram, tanto Freud do Jung e Jung do Freud. Então, nós vamos discutir exatamente essa abordagem junguiana. Só que antes da gente entrar na abordagem junguiana, nós vamos escutar uma música. Nosso amigo vai me ajudar aqui. Nós vamos escutar uma música e ali vão surgindo imagens. São mandalas. Vamos escutando essa música e prestando atenção naquelas imagens para a gente poder entender o que essa música nos traz para nos ensinar o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Vamos lá? E o que será que o Chico Buarque está querendo nos mostrar com essa música? Vamos lá? Um minutinho de prosa. Mistura de cultura. O que mais? Várias culturas interagindo. Ser brasileiro, não importa a região. Né? Ser brasileiro, né? O artista brasileiro. Ou seja, esse inconsciente coletivo, tipicamente de todos os brasileiros, que faz com que este brasileiro seja um ser tão diferenciado. Então, existe algo em nós, né, que é o que Jung traz do inconsciente coletivo, que faz parte de nós, mas que, por estar armazenado lá no nosso inconsciente, não sabemos do que se trata. Então, muitos dos brasileiros, o que acontece? Ele não se reconhece como este artista, fruto deste quadro de miscigenação. Não é verdade? Pai é paulista, mãe pernambucana, Então, ou seja, o Chico está mostrando essa miscigenação que traz para o brasileiro uma característica muito particular. Então, para a gente poder entender o inconsciente coletivo, eu fui lá trabalhar os conceitos junguianos e nós vamos discutir aqui os mitos dos heróis. Por que será que quando é lançado um cinema, um filme dos heróis, né, é recorde de bilheteria? De que maneira o mito dos heróis tem a ver com o nosso inconsciente coletivo? Para compreender o que está dentro de nós. Ou seja, como as pessoas me veem e como que eu efetivamente sou. Então, é um olhar de fora que a humanidade atribui para poder compreender o internamente. Se a gente entender que o inconsciente coletivo ele é a estrutura da personalidade de um indivíduo e que nessa estrutura está armazenados valores, desejos, atitudes, concepções,
aí, olhando para o Brasil, será que nós praticamos integralmente, ou até mesmo parcialmente, ou que seja no mínimo 70%, será que nós aplicamos os nossos valores, as nossas percepções e os nossos desejos, que estão lá escondidos dentro do nosso inconsciente coletivo? Olhando para o Brasil, olhando aqui de fora para dentro, será que nós, trabalhadores, nós enquanto gestores de pessoas, trabalhadores, será que nós aplicamos aquilo que a gente deseja? Aquilo que a gente acredita? Será que nós aplicamos aquilo que nós pregamos? Será que aquilo que a gente fala corresponde efetivamente com aquilo que a gente faz? Então, para entender um pouco mais essa diferença de inconsciente individual, inconsciente coletivo, consciência, então é como, pegando lá o conceito freudiano, ele resolve o princípio, é a capa, é a máscara, então ele está sempre, né? Resolvendo tudo. Muito bem. Ótimo. E você? Conta aqui. Me deu na cabeça a Xirra. A Xirra, não é? E a Xirra? Me deu na cabeça, primeiramente, eu sempre gostei de assistir ela. Mas ela é uma herói. Ela era uma herói e defendia as pessoas. Quer dizer, ela lutava em prol das pessoas, para o melhor das pessoas. Então, ela me identifica com isso. A Xirra, porque ela defende, ela é justiceira. Pronto. E aí, me conta, vem cá. Que herói você escolheu? Me conta. Porque os filmes de super-heróis, eles revelam o quê? A justiça, a integridade, a transgressão, o fazer acontecer, a moral, né? Então isso, o mito dos heróis, é uma forma como você assistindo o filme dos heróis, você está projetando o que nós chamamos do nosso inconsciente coletivo. Ou seja, é aquilo que todo mundo gostaria de ser um dia. E que na realidade, se a gente for pensar bem, todos nós temos esse componente que tem o herói. Temos o poder, temos a possibilidade da transgressão, da criatividade, o poder da justiça, né? A mudança. Porém, a gente não coloca isso à tona. Por exemplo, uma pessoa que precisa de, sei lá, uma pessoa, um pedinte, né? Uma pessoa que está precisando de um terno. Mas ele não tem dinheiro para comprar esse terno. É uma pessoa muito simples, muito humilde, um pedinte. Todas as pessoas têm vontade de dar uma roupa para ele, concorda? Passa lá um pedinte pedindo lá um terno, uma calça, uma camisa. Todas as pessoas têm vontade de pegar algo do seu guarda-roupa e dar para ele. Mas será que todas as pessoas fazem isso? Não. Então, o desejo está lá no inconsciente, só que não pratica. Vamos assistir um trechinho desse filme dos super-heróis, né, da Liga da Justiça, para a gente entender o inconsciente coletivo. Então, os heróis nada mais vêm do que manifestar na sua história o desejo reprimido que faz parte do nosso inconsciente. Então, se a gente começar a pensar um pouco como que isso pode estar dentro do contexto de gestão de pessoas, quanto mais vocês facilitarem com que as pessoas expressem realmente o seu desejo, expressem realmente as suas vontades, as suas convicções, dê espaço para que ela tenha essa liberdade, mais ela vai estar agindo dentro da sua integridade. Então, muitas vezes, aquele monte de regrinhas que são atribuídas para as pessoas, que isso não pode, aquilo 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 não pode, que a nossa empresa é cheia dos não podes. Consequentemente, o que vai acontecendo? A gente vai cada vez mais reprimindo estes valores, essa forma de pensar, né?
essas atitudes que vai fazendo com que as pessoas não alavancem. E torna-se o que nós chamamos de conteúdo recalcado. A partir do momento que o indivíduo não expressa, vira um conteúdo recalcado. Então, para Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Jung nos convida a enxergar os nossos valores pessoais. Jung nos convida a perceber quais são os nossos valores, os nossos desejos, quem somos efetivamente nós. Né? Quem é você, quem sou eu, Marinês? Quais são esses valores, esses pensamentos, esses desejos que podem ser aplicados ou não? Quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente acorda. E muitas vezes ficamos olhando para o outro, olhando para as pessoas. Fulano é assim, Beltrano é intransigente, Fulano é difícil. O que essa intransigência de Fulano tem a ver com você? Este comportamento que você vê, mas o José é um cara muito difícil, ele é muito teimoso. Vamos lá, o que a teimosia do João tem a ver com você? Quando a gente olha para o outro, julgamos o outro. Só que esse julgamento do outro é um julgamento que faz parte de nós. Outro dia eu estava no cliente, ela falava assim, você vai conversar com o doutor Sebastião? Pô, ele é meticuloso, ele é detalhista, você vai ver, ele vai perguntar minúcias. Ela é detalhista. O cara me fez só 3 perguntas. E eu já fui preparada para uma tese de doutorado. Na realidade, uma sabatina, na realidade, ela é detalhista. Ai, nossa, fulano é teimoso. O que a teimosia dele tem a ver com você? As pessoas não são nossos espelhos? Então, Jung diz que a forma do mundo em que o homem já nasceu está dentro dele. É uma imagem virtual, imagem dele. Ele cria um mundo conforme as suas características pessoais.